Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e duas opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Austrália Liga A, 10ª rodada, temos a equipe do Melbourne Victor contra a equipe do Wellington Phoenix. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Copa das Nações Africanas, terceira rodada, temos a seleção de Angola contra a seleção do Egito. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Argélia Liga 1, a 14ª rodada, temos a equipe do Oran contra a equipe do Velocidade. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita, 12ª rodada, temos a equipe do Al Riyadh contra a equipe do Al Azem. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Coventry contra a equipe do Ipswich. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Argélia Liga 1, a 14ª rodada, temos a equipe do MC Alger contra a equipe do Sétif. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela África, Copa das Nações Africanas, terceira rodada, temos a seleção da Zâmbia contra a seleção de Marrocos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Leicester contra a equipe do Derby. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Middlesbrough contra a equipe do Hull City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Millwall contra a equipe do Bristol City. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Norwich contra a equipe do Watford. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Oxford United contra a equipe do Swansea. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Sheffield contra a equipe do Blackburn. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Stoke contra a equipe do Sheffield United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do West Brom contra a equipe do QPR. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Itália Série A, 17ª rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe da Genoa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 24ª rodada, temos a equipe do Birmingham contra a equipe do Southampton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.